A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da nossa revista da CPAD de Jovens, segundo trimestre de 2021. Estamos estudando sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Hoje é a lição 6, 9 de maio de 2021. A imaturidade espiritual dos coríntios. Texto do dia. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Síntese. A imaturidade espiritual traz muitos prejuízos para a igreja, como as dissensões. Os objetivos dessa aula é mostrar que os coríntios eram imaturos na vida cristã. Segundo objetivo, refletir a respeito do que pode nos impedir de crescer na fé. E terceiro objetivo, compreender o perigo da estagnação na fé. Vejamos então o texto bíblico, 1 aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Então vejamos na introdução a imaturidade espiritual dos coríntios. A igreja, ela foi edificada para dar continuidade à missão de Cristo, de pregar o evangelho a toda criatura. No entanto, algumas pessoas da igreja de Corinto estavam na contramão desse propósito divino, pois ainda eram imaturos, vivendo de acordo com as obras da carne. Paulo afirma que a imaturidade de alguns era um empecilho para o cumprimento da grande comissão. Nesta lição veremos por que os irmãos da igreja em Corinto tinham uma vida cristã imatura. Observaremos que a imaturidade deles estava impedindo o crescimento e o avanço da obra de Deus, prejudicando a comunhão com o Senhor e entre os membros da igreja. Então vamos ver no primeiro tópico como os coríntios eram imaturos na vida cristã. Subtópico 1. Os cristãos em Corinto ainda eram carnais, conforme o versículo 1 que nós lemos no texto bíblico. Os crentes de Corinto tinham pouco tempo de conversão, portanto eram novos convertidos. Eles haviam acabado de sair do paganismo, alguns do paganismo, outros tinham acabado de sair do judaísmo, tinham se convertido ao cristianismo, mas o paganismo e o judaísmo ainda não haviam saído deles. Então eles estavam vivendo o evangelho de Cristo, mas dentro deles ainda havia muito do judaísmo e muito do paganismo. Estavam há pouco tempo na difícil caminhada cristã
e muitos dos desejos carnais ainda dominavam as suas vidas. Então, eram crentes, cristãos, mas ainda dominados pelas obras da carne, ainda dominados pela antiga doutrina religiosa que eles seguiam, seja no paganismo, seja no judaísmo. Paulo, então, ressalta que a igreja ainda possuía muitos comportamentos carnais e, como consequência, tinha uma fé exclusivista, fechada e egoísta. Então, veja aí as marcas da imaturidade. Eles eram exclusivistas, eram egoístas, né? E aquele grupo deles era um grupo fechado. O apóstolo critica essa fragilidade da fé dos coríntios e os exorta a deixarem a infantilidade espiritual para alcançarem a maturidade cristã. Então, eles eram cristãos infantis, bebês, crianças, que precisavam amadurecer. Como os coríntios daquela época, atualmente, agora vem a aplicação do comentarista, atualmente muitos se comportam da mesma maneira. Sem uma base sólida de fé, alicerçada na palavra de Deus, são levados por qualquer vento de doutrina. São crentes infantis, normalmente são crentes que não leem a Bíblia, crentes que não frequentam escola dominical, cultos de ensino. São crentes que vão tendo tempo de caminhada, mas são crentes ainda bebês, infantis, novos convertidos permanentes. Às vezes tem 40 anos de crente, mas ainda é um novo convertido. Subtópico 2. Os coríntios são chamados de crianças espirituais. Toda analogia é incompleta e precisa ser tratada com cuidado. Por exemplo, Pedro também usa a figura da criança, mas no sentido positivo. E aí ele fala, 1 Pedro 2:2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Jesus também usou essa analogia no sentido positivo. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Lucas 18:17. Então, primeiro, Pedro destaca o apetite saudável pelo leite racional, ou seja, o alimentar-se da palavra de Deus. Enquanto Jesus destaca a simplicidade e a humildade de uma criança. Mas, diferente de Pedro e de Jesus, Paulo compara os coríntios como uma criança no sentido negativo, na sua incapacidade de compreender a seriedade do Evangelho. Então, nós vemos aqui a analogia, da criança, do menino, no sentido positivo, aplicado por Pedro e por Jesus, e no sentido negativo, como Paulo trata os coríntios, como crianças, como imaturos, são chamados de crianças espirituais. Subtópico 3. O cristão infantil não pode se alimentar de alimento sólido. Vamos ver o que Paulo queria dizer. Paulo afirma que, devido à imaturidade dos coríntios, ele teve de alimentá-los com leite. O autor da carta aos Hebreus afirma que, aí vai citar Hebreus 5:13, qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O alimento sólido é somente para os adultos que, Hebreus 5:14, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Os coríntios estavam em um processo lento de crescimento, mas se achavam adultos e prontos.
Veja aí o contraste, né? No entanto, estavam equivocados. Paulo os chama de crianças na fé. Para uma criança não se pode dar algo mais forte do que ela seja capaz de ingerir. Por isso, sempre há necessidade de cuidados especiais. A maneira como Paulo fala na carta demonstra esse cuidado. Pessoas espiritualmente imaturas não suportam ser corrigidas e geralmente distorcem as palavras e os ensinos recebidos. Então aqui ele está usando a analogia. Paulo trata os coríntios como cristãos infantis que ainda não estão preparados para alimento mais forte. Você não pode pegar uma criança de 1 ano, 2 anos e já dar mocotó, jabá, né, carne seca e etc. Né? Você tem que dar peito, tem que dar leite materno, tem que dar papinha. Né? No sentido espiritual é a mesma coisa. Tá? E aí ele coloca, pensemos, como você reage diante de uma repreensão? Quando você é chamado a atenção, como é que você reage? Ponto importante, pessoas espiritualmente imaturas não suportam ser corrigidas. Então, pessoas cristãos infantis, eles têm muita dificuldade de sofrer a correção, sofrer a disciplina. Então, nós devemos fazer um autoexame para saber que tipo de cristão eu sou, que tipo de cristão você é. Quando alguém te chama a atenção, como é que você reage? Eu, pelo menos, eu gosto de me desculpar, né? Eu gosto de entender e tentar me explicar. Mas não é o mais correto, né? O correto é você entender que errou, pedir perdão e continuar no caminho certo. Tópico número 2, o que pode nos impedir de crescer na fé? Então, o objetivo dessa carta, Paulo tratando dos coríntios, é mostrar para nós, nos dias atuais, como é que a gente pode amadurecer, para a gente fazer a nossa autoavaliação, como é que nós somos cristãos, como é que a gente se enxerga como cristão. E aqui, por exemplo, esse tópico 2, o que pode nos impedir de crescer na fé? Primeiro, alimentar o sentimento de inveja. Olha o que Paulo diz, uma das principais paixões humanas que os crentes imaturos e carnais não conseguem controlar é a inveja. A inveja produz contendas e dissensões na igreja. Infelizmente, esse sentimento predominava entre os membros da igreja em Coríntios. A inveja é uma paixão humana, obra da carne, que interfere no julgamento do indivíduo, causando-lhe um peso diante do sucesso dos outros. A palavra inveja é formada pelos vocábulos latinos in, que significa dentro de, mais videre, que significa olhar, que indicam um olhar maléfico que penetra no outro de forma destrutiva. O invejoso vive em função do que o outro tem. Não importa que ele não tenha o objeto desejado, desde que o outro também não possua. Tá? Ou seja, aquela velha história, eu não tenho, você também não tem. Né? Se não é meu, não é de mais ninguém. O cristão deve ser capaz de identificar esse sentimento e, por meio do Espírito Santo, somente com a ajuda do Espírito Santo, mantê-lo sob controle, né? Ou manter um controle sobre esse sentimento. Isso é um exemplo de maturidade cristã. E aí eu faço aqui um exemplo, né? Você vê uma pessoa com uma Lamborghini, uma Ferrari, um carro top, um carro lindo, né? E aí você tem que saber como é que você se sente
em relação àquela pessoa que possui esse objeto. Como você lida com isso? Você tem que ter, com a ajuda do Espírito Santo, controle sobre esse sentimento, que às vezes é normal. Todas as pessoas, toda a raça humana tem as obras da carne dentro de si. Dentre essas obras, a inveja, tá? E que o cristão precisa identificar e controlar com a ajuda do Espírito Santo. Então, o que pode nos impedir a crescer na fé? Alimentar o sentimento de inveja. Se você vai alimentando isso, você não cresce na fé, você fica uma pessoa criança na fé. Subtópico 2. O que pode nos impedir de crescer na fé também? Promover contendas e dissensões. Nem sempre as contendas e dissensões são geradas pela inveja. Podem ser suscitadas também pela ambição, desejo de prestígio, soberba, dentre outros desejos, todos presentes na igreja de Corinto. Em geral, a inveja promove contendas e dissensões, não permitindo que venhamos a andar de maneira honesta e sincera diante de Deus e dos irmãos em Cristo. Romanos 13:13. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre isso, quando ele diz: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Então, o antídoto aqui é andar em honestidade. Você reconhecer que você tem esse sentimento e não promover contendas e invejas, não ficar falando, promovendo isso daí. As pessoas que costumam promover contendas e dissensões são consideradas crianças espirituais e crentes carnais, são pessoas que não têm maturidade espiritual. Uma outra coisa que pode nos impedir de crescer na fé, a falta de unidade. Veja o que Paulo diz. Paulo via cada pessoa como parte de uma grande unidade que é o corpo de Cristo. Por isso, ele partia do pessoal para o comunitário, ele partia da pessoa para o coletivo. Os coríntios se moviam no sentido contrário. Eles criavam divisões e enfraqueciam a unidade fraternal, ou seja, eles cultivavam o individualismo, a individualidade e não a coletividade como corpo de Cristo. A proposta de Paulo era o trabalho em equipe, a igreja unida como um só corpo para a superação das divisões e partidarismos. Então, o objetivo que Paulo está escrevendo aqui era para promover a unidade, a unificação, todos com o mesmo propósito, todos no mesmo objetivo, um ajudando o outro. E aí ele diz, o apóstolo comenta a respeito do fato de algumas pessoas dizerem, eu sou de Paulo, e outras afirmarem, eu sou de Apolo. Paulo deixa claro que ele e Apolo eram apenas ministros a serviço do reino de Deus. Por isso, faziam um trabalho de cooperação. Os coríntios, que não sabiam trabalhar em unidade, defendiam o que achavam ser o mérito de cada um dos líderes, enquanto estes apenas queriam unir suas forças em prol de um objetivo comum, que era a expansão do reino de Deus. Então veja que havia na igreja de Corinto a falta de unidade, que é uma marca de coisa que pode nos impedir de crescer na fé, de sairmos da estagnação, de caminharmos para o progresso. E aí ele coloca aqui, pense,
A divisão e a contenda impedem o avanço do reino de Deus. Então, onde há divisão e a contenda, o reino de Deus ele não se expande, ele não cresce. Ponto importante: a unidade promove o crescimento qualitativo e quantitativo da igreja. Então, a igreja, para ela ter crescimento em qualidade e em quantidade, ela precisa promover a unidade, a união, levar o grupo, levar as pessoas a trabalhar em equipe para promover a expansão do reino de Deus. Tá? Então, o que é que pode nos impedir de crescer na fé? Paulo mostra aqui: alimentar o sentimento de inveja, promover contendas e dissensões e também a falta de unidade. A falta de unidade. Tá? Tópico número 3, o perigo da estagnação na fé. Então, nós vimos o ponto primeiro, que os coríntios eles eram imaturos na vida cristã, e vimos o que nos pode impedir de crescer na fé no tópico 2. Número 3, o perigo da estagnação na fé. Primeiro, substituir o verdadeiro fundamento imobiliza a fé. Primeiro aos Coríntios 3, na leitura bíblica, né? Se você puder abrir aí, 1 aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 10 e 11, quando ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento verdadeiro, ele vai colocar aqui que é Cristo e que ele não pode ser substituído. Ele diz assim: Paulo usa a figura do fundamento de um edifício para mostrar a importância de estarmos edificados sobre a rocha eterna, com letra maiúscula, que é Jesus de Nazaré. Se o fundamento não for bom e sólido, acaba por comprometer toda a construção. O que Paulo combate em Corinto é o mau uso da razão com intenções orgulhosas para obter resultados facciosos, ou seja, de divisão, de facções. Alguns membros, erroneamente, utilizavam ensinos e preceitos fundamentados em valores da sociedade secular, que não levavam em conta o evangelho da cruz e acabavam por gerar divisões e contendas na igreja. Então, o fundamento para eles tratarem dos assuntos da igreja eram fundamentos mundanos, fundamentos da lei da terra, e não tendo como base Jesus de Nazaré. Por isso que Paulo fala aqui, Paulo tomava como base a própria Escritura para demonstrar que não se pode ir além da verdade do Evangelho, a salvação por meio da cruz de Cristo. Tá? Então, essa era a base. Alguns coríntios, por substituir o fundamento lançado por Paulo, estavam estagnados na fé, eles pararam na fé. Tá? Eles ficaram paralisados, porque agora eles estavam vivendo um evangelho fundamentado em outra coisa. Por isso, o apóstolo faz uma séria advertência aos crentes de Corinto e a todos os cristãos, inclusive eu e você. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, toda vez que você estiver no meio em que eles estiverem tratando da fé cristã com base em outro fundamento que não seja Jesus Cristo, é bom você abrir bem os olhos, porque você pode estar embarcando num navio que vai naufragar, tá? Então,
um perigo para o que pode levar você a estagnar na fé? Substituir o fundamento, tá? O fundamento verdadeiro. Segundo, o perigo que pode estagnar a nossa fé? Ignorar o juízo divino pode comprometer a vida eterna com Deus. Paulo adverte aos crentes de que todas as pessoas terão que prestar contas de suas obras diante de Deus. Está no versículo 13 ao 15. Provavelmente ele traz a lembrança desse dia porque os coríntios viviam como se esse dia não existisse. Eles estavam ignorando o julgamento divino. Paulo declara que quem realiza a obra de Deus de forma fraudulenta não ficará para sempre encoberto. Ou seja, a pessoa que estiver fazendo a obra de Deus de maneira escusa, com outros fins, isso uma hora vai aparecer. É o que ele diz aí em 1 Coríntios 4, do 1 ao 5. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Então veja aí que Paulo está dizendo para não se ignorar o juízo divino. Nós precisamos entender que haverá um julgamento de Deus um dia e que tudo será colocado no seu devido lugar. Terceiro subtópico, o perigo que também pode estagnar a fé, fazer a gente sofrer estagnação na fé. O perigo de se gloriar na sabedoria humana, do versículo 18 ao 23. Os coríntios tinham a aparência de piedade, mas eram guiados pelo elevado conceito que possuíam acerca de si mesmo. Paulo os adverte para não serem sábios aos próprios olhos, pois Deus apanha os sábios em sua própria astúcia. O problema aqui não é a capacidade intelectual e cultura, mas em usá-los para sobrepor ou para se sobrepor ao próximo. Como os coríntios, algumas pessoas se vangloriam por terem sido influenciadas por pessoas que são consideradas grandes intelectuais. No entanto, ignoram e menosprezam os que têm fé em Deus e no sacrifício de Cristo. Em alguns ambientes intelectuais, a fé tem sido alvo de deboche, e as pessoas que se apresentam como cristãos e tementes a Deus têm sido humilhadas. Paulo exorta os coríntios para que não se gloriem na sabedoria deste mundo, pois é loucura diante de Deus. Está lá do versículo 19 ao 23. Então, esse perigo de se gloriar na sabedoria humana é porque isso leva a pessoa a ficar estagnada, parada, paralisada na sua fé. Ela não cresce, ela não desenvolve. Ela permanece um cristão, uma cristã infantil. Então pense, você tem realizado a obra do Senhor com zelo e temor? Como é que você tem feito a obra de Deus? Você tem sido zeloso? Você tem tido temor de Deus? Ponto importante, quem realiza a obra de Deus de forma
fraudulenta não ficará para sempre encoberto. Tá? Ou seja, se os seus motivos não forem os motivos corretos em nome de Cristo, se não estiverem pavimentados na palavra de Deus, então você está fazendo a obra fraudulentamente, com segundas intenções, com objetivos escusos e pessoais. Vamos à conclusão. A imaturidade dos coríntios evidencia o perigo da fragilidade da fé infantil e a necessidade do crescimento espiritual. Então, vê aí, fé infantil em oposição a crescimento espiritual. Eles ainda eram carnais, os coríntios, pois alimentavam o sentimento de inveja e promoviam contendas e dissensões na igreja, os grupinhos, brigando entre si. Portanto, precisamos nos manter firmados em Jesus Cristo, buscar a sabedoria divina e cultivar uma vida de comunhão para continuarmos a crescer até ao dia do Senhor, até o dia em que nós todos passaremos pelo julgamento de obras, os cristãos, e pelo juízo divino, aqueles que não seguiram o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, nós terminamos aqui a lição número 6, a lição sobre a imaturidade espiritual dos coríntios, tá? Com as quais nós também devemos tomar cuidado e devemos buscar o crescimento espiritual, tá? Não confiando na nossa própria carne, não parando na fé, não nos deixando dominar por sentimento de inveja, de contendas, de falta de unidade, mas devemos sim ter como fundamento nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? E não nos gloriarmos na nossa própria capacidade, que diante de Deus ela é praticamente nenhuma. Que Deus te abençoe e te guarde, um abraço apertado e até a próxima aula, se Deus quiser.